Poatan, José Aldo, Kathleen Vieira contra Kayla Harrison. O UFC 307 inteiro para você agora. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, aqui vos fala Fabiano Rampazzo, pisando no octagon de 3 tapinhas. Bem-vindo, bem-vinda. Vamos falar sobre o UFC 307. Alex Poatan está em risco? É um super favorito aí, né? Contra um adversário meio improvável. Do nada apareceu aí o Khalil Rountree na frente dele. Se vencer o Khalil Rountree, não muda muita coisa. Meio que não fez mais do que obrigação. Mas e se perder? Né? Vamos especular tudo isso. Se a gente está vendo aí fantasma de um onde não existe, o que pode acontecer no futuro de Alex Poatan, José Aldo, Kayla Harrison e Kathleen Vieira, né, para falar aí das 3 lutas principais deste evento. Mas, como sempre, a gente resenha aqui luta por luta com você. Fica com a gente até o fim. Dá o like aí agora já, porque ele é importante. Ele é importante. Dá o likezinho, por favor. Estamos sempre no YouTube, sempre no Spotify e sem enrolação, indo direto ao ponto, porque a gente está sedento para entrar no UFC 307 e você também está, porque eu sei. Então vamos desespinhar o UFC do sábado passado, Renato Moicano versus Benoit Saint-Denis, UFC Paris. O que ficou entalado na nossa garganta? Começa você, Melo. Bem-vindo, bem-vinda. Wikipédia do MMA, o psicopata da informação. Qual que é o teu espinho? Olá a todos. Bom, o meu espinho vai para a Federação Francesa de MMA, que fez uma sacanagem, na minha visão, com os lutadores estrangeiros do card, tentando beneficiar os lutadores franceses com os exames antidoping logo após a pesagem, logo após o Moicano e o Brendan Allen terem pesado lá e ainda estarem desidratados, e a federação ficou 3 horas e meia, segundo os próprios atletas, tanto o Moicano quanto o Brendan Allen confirmaram isso. A federação não negou essa informação, e isso para mim foi uma tentativa clara de beneficiar os lutadores franceses do card. Contra o Moicano não deu certo, mas contra o Brendan Allen acabou dando, né? E eu entrei em contato, inclusive, com a federação, perguntando a eles, né, se eles tinham alguma posição para se manifestar sobre isso, e eles não admitiram que isso foi um erro, que eles foram culpados, alguma coisa nesse sentido, mas disseram que vão fazer alguns ajustes para evitar esse tipo de reclamação futura. Mas o estrago foi feito, né? Pelo menos com relação ao Brendan Allen, prejudicou aí, na minha visão, a performance dele foi muito abaixo daquilo que ele costuma fazer, e acho que pode ter tido influência, sim, esse episódio. Então, fica aí o meu espinho. Federação Francesa, péssima nesse evento aí. Ô Meloto, dá para afirmar com certeza que foi uma má intenção e não apenas, entre aspas, uma profunda incompetência? Fica fácil dizer, na minha visão, que é uma incompetência, mas eles não fizeram isso em outros eventos. Então, na minha visão, pode ter sido algo além. Então, eu acredito que passou um pouco do ponto de incompetência aí. Pode ter sido uma má intenção, sim. Legal. Barbie, qual que é o teu espinho na garganta? Aliás, bem-vindo, Capitão Carisma, né? O maior analista de lutas desse Brasil varonil. Qual o seu espinho na garganta desse UFC Paris? Você gostou do evento, Barbie? Senhoras e senhores, eu não sei, pois aqui está seu capitão para dizer algumas verdades. Eu gostei do evento, eu me diverti muito com o evento, na verdade. Achei que foi um evento, as lutas foram divertidas, bons nocautes, bons confrontos, bons embates. O meu espinho aqui está justamente, acho que, bom, eu vou dizer, é a segunda performance mais surpreendente do evento. A primeira foi, obviamente, a do Moicano, mas a segunda, para mim, foi do Farizian, porque, cara, eu vou dizer que, tipo assim, a gente tinha aqui apostado no Matt Frevola como vencedor da luta entre os dois, e muito da minha lógica aqui é que eu sempre vi o Farizian como inofensivo em termos de trocação. Muito técnico,
muito bom, sabe o que está fazendo, ele tem a técnica correta, ele sabe se portar, tem boa distância, boas armas, mas a impressão que dava é que ele não conseguia machucar o adversário, sabe? E eu tava pensando, pô, um cara com a pressão do Frevola, se você não consegue machucar esse cara, ele vai encurtar o tempo todo, ele vai conseguir encurtar, ele vai conseguir te jogar no chão, e cara, o Fares machucou o Frevola, bicho. Ele machucou o Frevola o tempo todo, e depois disso ainda deu show de MMA, deu várias quedas. Foi aquela coisa que ele estava tão confortável na luta que ele se prestou a levar a luta para lugares que ele não está tão confortável. Ele deixou a luta ir para onde o Frevola queria que a luta fosse. Foi pro clinch, ganhou no clinch, levou pro chão, ganhou no chão também. E ainda coroou com um dos nocautes do ano, cara. Aquele nocaute foi incrível. Foi maravilhoso e é uma técnica muito pura de MMA, sabe? Você não vai ver esse nocaute em outros esportes, porque quando o clinch chega, que um cara tá segurando o outro pelas costas, em esporte de trocação, se interrompe. Em esporte de grappling, não tem a ideia dos ataques, né? Dos golpes ali. Então, você vê um cara que a partir dessa posição entra com a joelhada, é algo que é exclusivo do MMA. É um nocaute que foi o suco de MMA, foi maravilhoso e, cara, foi incrível, sensacional. Muito bom, muito bem pontuado, Barbi. Bom, meu espinho na garganta, são dois espinhos que eu vou tirar rapidinho aqui. Primeiro é o faro de Igor Meloto em desconfiar do palpite no campo minado do capitão de que o Tubarão passaria por cima do William Gomes, ou Gomi, como queira. De fato, né, Meloto farejou ali, chegou a comentar que não tinha 100% de confiança, que o Tubarão não era tão confiável assim. Acho justo também dizer que ele pegou um lutador muito promissor, que lutou muito bem, que vem invicto nas últimas lutas, né? Também não pegou uma moleza aí, mas queria essa nota digna aí. A luta foi dura, foi parelha, para mim não teve nenhum tipo de gafe, nada disso, foi uma luta muito parelha, poderia ter ido para um quanto para outro, né? Tudo certo quanto ao resultado, e infelizmente não deu para o Tubarão. Parabéns na verdade eu queria parabenizar os dois, parabéns ao Igor Meloto pela desconfiança, né? Pelo feeling, e parabéns ao Barbie pelo palpite, porque teremos mico de Homem Legal e Barbie daqui a pouco, ao final desse programa. Vocês não perdem por esperar qual vai ser o mico do Barbie. E o segundo espinho rapidinho, cara, não dá para não comentar a avassaladora nova versão de Renato Moicano como lutador. Impressionante, calou a boca de todos nós aqui, pelo menos nós três, né? O meu tapinha nas costas do evento passado, meu tapinha de despedida foi um tapinha nas costas do Moicano, independentemente dele vencer ou perder, eu já estava reconhecendo o que esse rapaz se transformou no que diz respeito à evolução como lutador, evolução mental, evolução de autoconfiança e técnica também, né? Mais rápido, mais inteligente, impressionante. Parabéns, Moicano. Só que nem tudo são flores. Eu tenho coisas para falar sobre o Renato Moicano que eu vou deixar para o final, para o tapinha de despedida, tá bom? Mas como lutador, clap, impressionante, cara. Impressionante, assim, avassalador. Não dá mais para duvidar do senhor. Tá num nível tipo assim, amanhã casa John Jones versus Renato Moicano. Eu não coloco o dinheiro no John Jones, é quase isso. Eu não sei que pacto que esse cara fez, que ele virou uma eficiência impressionante dentro do octagon. As lutas não estão indo para decisão. É uma coisa impressionante. Parabéns. Uma coisa que eu só queria falar é que o Moicano também foi sacaneado extremamente nesse final de semana. Não ganhou o prêmio de performance, que eu achei que para mim era óbvio. Para mim, a ideia de ter um prêmio de performance é você poder premiar coisas desse gênero. Porque, tipo assim, premiou todos os outros nocautes e finalizações que teve na noite, exceto do Moicano. Quando o do Moicano foi o mais impressionante, ele era super azarão, cara. E a outra coisa aqui é que o Moicano foi lá na França com o ombro quebrado, fez o que fez,
contra um cara que era amplamente favorito contra ele e não mexeu uma posição no ranking, bicho. Piada. Não tem como levar isso a sério. Michael Chandler no top 5 com uma vitória nos últimos 4 anos, moicano aí na sequência de vitórias, vencendo favoritos. Palhaçada. Aí eu discordo, tá? Mas eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu discordo disso. Quis enfrentar um cara atrás do ranking, meu filho. Me desculpa. Tu optou por não subir no ranking mesmo. Eu tô com o Meloto. Também, tipo, acho 100% com o Meloto. Para mim, a posição no ranking mantida faz sentido. Ele perdeu para muitos lutadores no passado que estão à frente dele no ranking. Acho que é isso aí que o Meloto falou. Mas vamos seguir aqui. O UFC 307. É disso que o povo quer. Eu estou ouvindo as pessoas falando. Eu quero saber do UFC 307. Então vamos começar. Pergunta capiciosa. Ô Meloto, a risada do malvado é para você. José Aldo perde ou vence Mário Bautista? Não fique em cima do muro e já emendo. E se vencer, quais as possibilidades de futuro para ele no peso galo no que diz respeito a title shot, né? Pelo peso, pela estatura que o nome do José Aldo tem, pelo marketing, caberia já um title shot numa próxima luta do Aldo, caso ele vença? Cara, eu acho que o Aldo, ele já tem ele fez muito por merecer já essas posições aí de talvez receber uma regalia, conseguir o title shot com mais facilidade. Mas, claro, primeiro, essa luta contra o Mário Bautista aí, novamente estão tentando usar o Aldo como escada, só que pode sair o tiro pela culatra de novo, como aconteceu na última luta, né, o Jonathan Martinez. O Aldo, pra mim, ainda tá num nível alto na categoria, pode ganhar ali de vários caras que estão no top 15, e o Mário Bautista é um desses caras. É um cara jovem, duro, forte, o Bautista, mas o Aldo é mais técnico, tem mais experiência, eu acho que ele pode vencer sim, e o meu palpite é no Aldo, eu acho que ele vence essa luta, embora ele é zebra nas casas de apostas. Sobre disputar o cinturão, eu sinto uma má vontade no UFC em fazer isso. Eu acho que estão querendo usar o Aldo como escada mesmo e vão tentar dificultar esse caminho. Até fiquei surpreso de não terem casado o Aldo contra o Davidson Figueiredo, porque ali eles iam eliminar um e acabar um pouco se o Aldo perdesse, ia acabar um pouco as chances do Aldo disputar o cinturão. Se ele vencer essa luta contra o Mário Bautista, ainda acho que ele tem pelo menos mais uma antes de pensar em title shot, porque tem mais nomes ali que podem disputar o cinturão antes. Eu vejo o Corey Sandhagen na frente, o próprio Piotr Jan, que vem de vitória, acho que pode ainda disputar o cinturão antes do Aldo. Cara, infelizmente o Aldo, no auge, já não era um cara que vendia tanto pay-per-view. Então agora, nessa idade, eu acho que o UFC realmente não tem essa vontade de ver ele como campeão de novo. Perfeito, Minuto. Faz muito sentido o que você falou. Inclusive, em vez do Mário Bautista, essa luta próxima do Aldo poderia ser com um desses dois que você falou, inclusive, né? Com o Sandhagen, uma revanche com o Piotr Jan. Teria muito apelo. Esquisito, né? O UFC ter proposto essa luta, esquisito é o Aldo ter aceitado essa luta. Enfim, quer comentar alguma coisa, Barbie? Eu concordo 100% com o que o Meloto falou aqui. O Aldo, eu lembro que quando o Aldo ganhou do Martinez, a conversa era justamente, bicho, o Aldo tem que pular para um top 5, para um title eliminator. Possivelmente uma disputa de cinturão direto. Claro que seria uma puta furada de fila. Ninguém tá negando isso. Mas a ideia aqui é que esse cara voltou da aposentadoria. A gente não pode levar ele como se ele estivesse em posição normal de vamos colocar ele na fila, vamos colocar ele para lutar com contenders e ganhar seu lugar ao sol. É o José Aldo, bicho. A ideia, para mim, era que ou ele ia receber tratamento privilegiado ou ele ia aposentar. E ver o UFC dar outro meninão. Pra ser sincero, eu acho que inclusive o Mário Bautista é um passo para trás. Eu acho que em termos de ranking ele tá até atrás do que o Jonathan Martinez estava. Eu posso estar enganado com isso, mas eu acho que sim. Então me pasma que o Aldo tenha topado essa luta, me pasma que o UFC tenha cogitado essa luta, mas também me pasma que o Aldo seja azarão, vale constar. Brutamontes e desdonzeladas. Prestem atenção na pergunta capiciosa que eu vou fazer para João Menegali Barbie agora. Entendam a pergunta. O Barbie vai entender porque ele é um rapaz muito estudioso e inteligente. Vocês eu não sei. Então prestem atenção.
Barbie, Raquel Pennington, Juliana Penha, Kathleen Vieira. Essas 3 lutadoras estão imediatamente à frente no ranking de Kayla Harrison, que luta nesse UFC agora contra uma delas, contra a Kathleen Vieira. A pergunta é, Raquel, Juliana e Kathleen, alguma dessas 3 lutadoras venceria Kayla Harrison hoje? Eu, sendo bem sincero, acho que eu apostaria na Harrison contra todas as 3. Acho que ainda existem muitas coisas que a gente não sabe da Harrison, principalmente a respeito dessa categoria que ela tá lutando, fazendo um corte de peso bem brutal para ela. Tipo, igual eu já falei antes, eu vou falar de novo. Todo mérito para ela, uma profissional, assim, impecável, porque nessa idade que ela tá, ela foi fazer um corte de peso, uma categoria que ela provavelmente não bateu desde que ela tinha 14 anos de idade, e ela fez. E ainda foi no dia seguinte lutou. Mas eu vou dizer que, assim, pegar a Holly Holm com 40 anos, a Holly fez tudo o que ela não podia fazer num tempo recorde ali. Então, eu ainda acho que existem muitas coisas que a gente não sabe a respeito da Kayla Harrison, mas eu vou dizer que, neste momento, eu apostaria nela contra as 3. O interessante para mim é que se eu fosse pensar numa ordem de qual tem mais chance contra a Kayla, eu acho que a primeira seria justamente a Kathleen. Segunda seria a Raquel Pennington e a terceira a Juliana Penha. Eu acho que realmente a Juliana Penha, ela não tem a técnica para incomodar ali, sabe? Eu acho que tomaria aquele atraso. Fala. Não, Barbie, eu só quero dizer o seguinte, porque se vocês entendem, Cavaleiros do Brutamontes, Donzelas Desdonzeladas, vocês entenderam a resposta do Barbie a esta pergunta? Vocês entenderam por que essa pergunta é capciosa? Porque com base na resposta dele, que faz muito sentido, imagino que muitos de vocês concordam com isso, com essa análise, a luta que antecede a disputa de cinturão entre Juliana Penha e Raquel Pennington é de fato a luta do título. A gente tem aí, na terceira luta com maior importância, né, antes do Common Event, possivelmente a luta que vai decidir, que vai nos apresentar a futura campeã do peso galo. Curioso, né? A gente vai falar na hora de ler o card sobre essa luta, né? Vamos dar eu vou pedir os palpites de vocês sobre Kayla e Kathleen, ainda que o Barbie já deu o palpite dele aqui, ele entende que ele apostaria nas 3, eu vou querer ouvir o Meloto depois, mas estaria Juliana Penha e Raquel Pennington apenas para cumprir tabela neste evento? E quem vai vencer esta luta? Né? Quando tem disputa de cinturão, tem mais de uma análise do capitão mega carisma, maior analista de lutas deste país sobre esta luta. Quero saber, vamos começar pela Kathleen Vieira, né? O que a brasileira pode fazer para fazer você errar no seu palpite, Barbie? O que a Kathleen Vieira pode fazer para você queimar a língua? Cara, o que é interessante que a Kathleen faz é que eu acho que ela tem um jogo até meio parecido com o que a Kayla tem, ainda que não no mesmo nível, no mesmo nível de aplicação. Eu definitivamente não acho que a Kathleen tem o nível de grappling, tem o nível de judô, tem o nível de solo para fazer frente ao que a Harrison traz. Mas eu acho que ela tem uma trocação que pode fazer isso, e eu acho que ela possui a qualidade suficiente para pelo menos anular. Porque eu sempre fico pensando nessa única derrota que a Harrison tem, que foi para Larissa Pacheco, e essa derrota se valeu muito do fato que a Larissa sabia o que fazer quando estava por baixo, e ela soube fazer estrago quando estava por cima. E eu acho que a Kathleen tem uma trocação muito bacana para a categoria. Um boxe muito legal quando ela se presta a usar. Ela tem bons jabs, ela tem boas combinações, ela tem bons chutes também. Igual eu falei, ainda acho que ela seja a favorita aqui, mas eu vejo um cenário que, tipo assim, o cardio começa a pegar, porque aquela vai encontrar uma resistência na Kathleen, pelo menos em teoria aqui, que ela não encontrou na Holm, porque é um outro nível de jogo de clinch, é um outro nível de jogo de chão, sabe? E eu realmente acho que a Kathleen é superior à Holm nessas duas áreas, e é aí que o negócio pega, né? É aí que vai puxar o gás, é aí que vai puxar a força física da Kayla, que eu não sei ainda direito quanto que ela rende dentro dessa categoria. A expectativa é boa, mas
A Kathleen tem gás para 3 rounds, tem gás para 5 rounds se for necessário, tem uma trocação decente, tem um chão bem bacana, tem um jogo de clinch também bem bacana. Eu vou dizer que sem a Kayla, eu possivelmente coloco a Kathleen como o melhor jogo de clinch dentro dessa categoria hoje. Legal, Barbie. Agora, do outro lado, tem a Kayla. Vai trazer mais do mesmo? A gente sabe o que ela vai fazer com a Kathleen Vieira? O que você enxerga no jogo dela para conseguir vencer a brasileira e ir para o title shot? Eu acho que é um pouco mais do mesmo. E isso aqui, para mim, não é demérito. É aquela coisa que ela tem um plano A e ela é muito boa em seguir esse plano A. Principalmente porque, diferentemente da... A gente sempre pensa na Honda quando a gente faz essa equivalência do judô aqui, mas eu acho que, diferentemente dela, a Kayla implementou ainda mais quedas, principalmente oriundas do wrestling, no jogo dela. E eu acho que ela é mais dinâmica em pé, mesmo que ela não seja tão potente, tão definidora quanto a Honda era. Eu acho que ela tem uma capacidade atlética extremamente fora da média, mas o jogo para ela ainda é quedar, dominar por cima, e é isso que eu acho que ela vai fazer com a Kathleen. Principalmente porque eu acho que a fase de maior risco dessa luta para ela é realmente na trocação. Eu sei que isso deveria ser lugar comum, a gente pensar num atleta com o gabarito que ela tem no judô e no grappling. A gente deveria já pensar, o problema para ela é na trocação, mas quando a gente pensa na Kathleen, ela é mais grappler também. Só que é aquela coisa que são 2 níveis, em teoria, diferentes de grappling aqui. Eu acho que onde a Kathleen complica é realmente podendo defender quedas, podendo defender no clinch, exaurindo a Kayla um pouco e conseguindo impor a sua distância, a envergadura dela super longa na trocação. E é meio que esse aqui para mim o caminho. A Kayla vai fazer o que a Kayla faz. É um dos planos A mais fortes que já existiram dentro do MMA feminino. E, Barbie, eu vou inovar agora aqui na hora de pedir para você comentar o encaixe, como que a luta vai se desenrolar, porque o palpite já está dado. O palpite na Kathleen Vieira. Você arriscaria a Kathleen Vieira roubando 2, 3 rounds e vencendo por pontos, ou ela tende a fazer com a Kathleen o que ela fez com a Holly Holm e finalizar? Eu acredito aqui que, dado o nível de qualidade que a Kathleen tem no solo, eu não apostaria numa finalização ou um nocaute. Eu apostaria, tipo assim, que as quedas vão acontecer. Elas não vão acontecer tão facilmente quanto antes, mas elas vão acontecer. E acaba que a Kathleen, mesmo que ela seja muito boa no solo, já perdeu lutas justamente por passividade por baixo. Ela também já perdeu lutas por passividade por cima, de ficar muito tempo tentando fazer as coisas acontecerem por grappling e não ser muito efetivo em termos de ground and pound. Então, eu acredito que existe, sim, um cenário muito claro aqui da Kayla dominando por cima. Claro que, dependendo de como que o ground and pound vai funcionar, pode acontecer uma definição aqui, mas não seria o meu palpite. Eu acho que, lidando com o tipo de grappling que ela está lidando aqui, o mais provável seria uma decisão. Ainda mais que eu acho que, historicamente, a Kayla sempre foi muito, tipo, ela é justamente esse tipo de lutador que subiu o nível, a dominância continua, mas os knockouts e as finalizações param, porque ela simplesmente não consegue impor o jogo da mesma forma. É o que você espera vendo lutadores subirem de nível, mas no caso daquela, isso funciona distintamente bem. Ela pegou a Larissa Pacheco, mesmo as lutas que ela venceu, ela não obliterou a Larissa Pacheco igual ela fez com as outras lutadoras, e a minha expectativa é que ela também não oblitere a Kathleen. Então eu acho que vai ser uma decisão dominante, mas eu acho que vai ser decisão. Você concorda com o Barbie? Você discorda do Barbie? Comente aqui abaixo. Vai dar Kayla mesmo? Não vai finalizar, vai ser por pontos? Comente aqui abaixo. E bora para o Rampazzo Reage. Rampazzo Reage? Olha só, abre aspas aqui para Célia Alves e vocês dois, Igor Melotto e João Menegali Barbie, durmam com este barulho, tá? Morram de inveja. Meu mico do evento passado, eu errei o palpite, paguei o mico e fiz a lista dos 5 lutadores mais colírios, mais gatos do UFC. Abre aspas para Célia. E se você fosse lutador, eu acrescentaria você na minha lista. Pá,
Preciso mostrar isso pra minha mulher, pra ela me dar mais valor. Pelo amor de É a Deus. mãe do Rampazo comentando. É a mãe do Rampazo comentando. Não, vem com essa, não. Minha mãe, É a avó dele. minha mãe chama Áurea Rampazzo, nem tem canal no YouTube. Célia, é isso aí. E ela continua, hein? Ela continua. E mandou um segundo comentário que eu achei muito pertinente. E Rampazzo, você pagou o mico mesmo, legal, mas como que você deixou o Carlos Uber de fora? Cara, a gente esqueceu desse cara realmente, hein? Não lembramos desse... Pô, esse cara também tira meu fôlego. A gente não pensou no Uber. De fato, ele não correu pelos nossos pensamentos, mas, cara, definitivamente estaria lá, né? Ele estaria... Célia, ele estaria na lista dos 5. Ele ia tirar alguém. Isso é um fato. Certamente não tiraria Paul Craig, mas tiraria alguém. Paul Craig malhadinho. Esses tem lugar cativo ali. Ou homens bonitos. Mas o Carlos Uber entraria e tiraria alguém. Concordo com você. Bem lembrado. Comemos essa bola. Bora pro segundo comentário aqui, que é dele, né? Do Darcy R.T, né? O nosso querido Darcy, abre aspas. Engambelezou, não pagou o mico, falando de mim, o Darcy. O Darcy pega no meu pé, né? Tá bom, Darcy. Não pagou o mico, falou do que gosta, eu gosto mesmo, portanto, não foi aceito. Tem que vir de Carmen Miranda no próximo. Ô Darcy, desafio aceito, tá bom? Eu acho que eu paguei o mico, mas eu entendo o teu ponto, eu realmente me diverti muito ali, fazendo a lista dos colírios, acho que você tem um ponto aí mesmo, então tá bom. Carmen Miranda, né? É isso que você quer? O tico-tico tá, o tico-tico lá, o tico-tico no meu fubá. O tico-tico lá, o tico-tico lá, o tico-tico no meu fubá. O tico-tico lê, o tico-tico lê, o tico-tico no meu fubá. Eu sou sem fubá, eu não sei o tico-tico, eu não sei a letra, mas eu paguei o meu mico. Tá bom pra você, Darcy? Puta que pariu, vou terminar esse podcast comendo banana. Segue o jogo, porque tem mais comentário aqui, rapidão, Rampazzo, agiliza. Silvio Moura Júnior, também, esse cara sempre com bons comentários, né? Olha aqui, o paradoxo da desumildade. Rampazzo elogiando o Barbie e o Meloto e ficando de fora, ou seja, sendo humilde. É isso que dá ter audiência qualificada aqui, né? O cara foi num ponto, foi cirúrgico, foi pontual, e me pegou num contraponto. Somos ou não somos o podcast menos humilde da internet brasileira? Somos. Então escutem essa verdade. Fabiano Rampazzo, este que vos fala, é de longe, o melhor âncora e o melhor apresentador de um podcast de MMA no Brasil. De longe, o mais articulado, o com repertório mais refinado, o que distribui melhor as bolas, né? O que não foge de polêmicas, o que provoca os convidados, os seus compatriotas aqui de Três Tapinhas, de longe o melhor apresentador e o melhor âncora de um podcast de MMA no Brasil sou eu. É isso, tá dado. Obrigado pela provocação, Silvio, porque você possibilitou que eu trouxesse verdades que nunca tinham sido ditas aqui neste podcast. E vamos para o UFC 307 de novo, porque é disso que o povo gosta. Quero saber, Meloto, por favor, que horas começa o card principal e qual a primeira luta do card principal? Bom, o card principal começa às 23 horas, no horário de Brasília, transmissão Fight Pass. Primeira luta, Roman Dolidze e Kevin Rowland. 2 pesos médios de elite, ranqueados. O Roman, então, os dois vêm de vitória, né? O Roman acabou de vencer o Anthony Smith, na categoria de cima, inclusive. Tá retornando aí para os médios, vai pegar o Roland, que também vem de vitória, contra o Mikhail Oleksichuk. E, cara, aqui eu acho uma luta mais equilibrada do que as odds apontam. O Roland tá como favorito, mas o Dolidze pode explorar as brechas que o Roland proporciona durante a luta, porque o Roland não é um cara muito consistente. Ele é desatento, ele dá golpes às vezes que ele não é muito ortodoxo, ele costuma
às vezes sair um pouco fora da casinha no meio da luta, e isso é muito prejudicial. Para mim, o favoritismo dele aqui pode ser exagerado, viu, nas casas de apostas. Boa dica, Meloto. Próxima luta, o Barbie já resenhou aqui, deu o caminho das pedras, como que a Carla vai vencer. Inclusive, eu quero saber se você concorda ou discorda de alguma coisa que o Barbie falou. Agora é a hora. A Kathleen Vieira tem uma defesa de quedas muito boa. Ela só foi quedada pela Miesha Tate e pela Sarah McMahon na categoria na história, dentro do UFC dela. Só que a Kayla, ela tá num patamar acima de todas as adversárias que a Kathleen vem enfrentando aí. Eu acho que a Kathleen vai perder essa luta, mas eu também não concordo com esse favoritismo tão grande assim da Kayla. Se a Kathleen inventa ali de defender uma queda, ou de repente, sei lá, a Kayla cansa, essa luta pode ficar mais equilibrada do que a gente pensa. 3 rounds favorece a Kayla. Se fosse 5, talvez a Kathleen teria mais chance. Meu palpite é na Kayla, mas vamos ver. O Meloto aqui veio para discordar das casas de aposta, assim como eu sei que o Barbie discorda das casas de aposta com esse favoritismo do Mauro Bautista em cima do José Aldo nessa próxima luta. Barbie, vou pedir para você comentar essa luta. Cara, de verdade, dizendo aí o que o José Aldo vai, numa lapada só, o que o José Aldo vai trazer para essa luta, e José Aldo vai entrar no octagon agora, e Mário Bautista vai entrar no octagon agora, e crava o seu palpite, cara. Cara, o meu palpite eu vou falar primeiro, José Aldo Júnior na cabeça, e olha que eu fui contra o Jonathan Martins, mas essa é aquela coisa, eu tenho a impressão que as odds aqui não estão levando em consideração a luta que a gente viu do Aldo. Pô, ele voltou, cara, bem demais. Teve uma performance estelar contra o Jonathan Martins, que é um trocador, na minha opinião, bem superior ao Mário Bautista. Eu acho que a ideia aqui, o Bautista é muito esse lutador de volume, é um lutador que vai para cima, tentando vencer os adversários em posição de golpes, né? Jogar 450 mil golpes por segundo, defender as quedas. Acho que a vitória dele em cima do Rick Simon na última luta foi a maior vitória da carreira dele, inclusive numa luta que eu tinha palpitado contra ele. Mas só que o que o Aldo faz bem, o que sempre definiu o Aldo como lutador aqui, é a habilidade dele de controlar o ritmo de uma luta. Existem, inclusive, declarações de outros adversários dele falando, é engraçado, é inexplicável. Você quer lutar com o Aldo de um jeito, você quer lutar numa velocidade e ele te força a lutar na velocidade dele. Parece mágica. E quanto mais o Aldo envelhece, mais ele tem que criar truques para dominar o ritmo da luta. E eu achei impressionante que ele voltou contra o Jonathan Martins com mais truques que ele tinha quando ele saiu, que eram os frontais, os tips frontais, os tips na perna, esse tipo de coisa que ele estava tirando o equilíbrio do Jonathan Martins o tempo todo, enquanto ele estava mudando os níveis, ele estava fazendo pivô, que é uma coisa que ele sempre faz bem, ele estava atacando os golpes no corpo. Então eu vou dizer assim, eu achei que o Aldo voltou muito bem, melhor do que ele tinha o direito de voltar. E se esse Aldo entrar, ele vai encher o Bautista de porrada. O único problema aqui é que o Aldo tá naquela idade. Aquela idade que você fica tipo assim, passou um dia e subitamente esse cara vai se apresentar com metade da categoria que ele tem, que ele tinha. Mas baseado no que eu vi da última performance do Aldo, eu acho que ele vai sentar a porrada no Bautista. Tá dito. Queria agradecer o Darcy por estar me proporcionando o melhor podcast que eu já gravei aqui desde que a gente começou com 3 tapinhas. Que delícia gravar comendo uma banana. O Meloto, a próxima luta é a Raquel Pennington contra a Juliana Penha, que é o Common Event, que é uma disputa de cinturão. Então eu vou passar a bola para o Barbie depois para trazer aqui uma análise dessa luta aqui também, por favor. Mas antes do Barbie falar, sem ser contaminado, né, pelo canto de sereia do Capitão Carisma, qual a tua opinião sobre essa luta e quem vence? Porque aqui, como estão as casas de aposta aqui, qual a tua opinião, Meloto? Bom, o favoritismo nas casas de apostas está na Raquel Pennington, inclusive é bem semelhante ao do Kevin Rowland, né? O favoritismo ali de 1.5, 1.55. Eu concordo. Aqui eu acho que a Raquel Pennington é superior. Só que, cara, é uma luta de 5 rounds, pode dar margem para a interpretação dos juízes. Eu acho que são 2 lutadoras muito pouco contundentes, elas não têm uma facilidade tão grande para finalizar e encerrar as lutas. E aqui pode ser prejudicial para Pennington.
porque se ela inventa de não conseguir quedar e ficar uma luta ali pau a pau, é capaz da Juliana ganhar. E tem um fator nessa luta e nesse evento todo, até isso aí pode condicionar nossas análises, é que é na altitude. Então, todos os lutadores tendem a cansar mais rápido do que o normal, e essa luta pode ser mais arrastada do que o normal, do que se fosse em outro lugar. Então, para mim, a Raquel vence, porque a Juliana já foi derrotada pela Germaine de Randamie no chão. Eu acho que a Juliana tem muitas brechas que a Raquel vai explorar nessa luta, sim. Barbie, o senhor também, por favor, não influencie-se pela opinião do Meloto. Mas antes do palpite, eu quero saber. A desafiante, a Juliana Penha, a mala sem alça, né, que caiu no colo essa disputa de cinturão nela. Agora, em que pesa as limitações que essa lutadora tem, é uma boa lutadora, né? Pelo amor de Deus, é uma boa lutadora. Ninguém chega numa disputa de cinturão como ela chegou contra Amanda Nunes, e aí a escalada dela para chegar nessa disputa foi mais digna do que nessa agora contra a Raquel, à toa. Então, quais são as armas que a Juliana vai trazer? Como que você imagina ela vencendo essa luta se isso acontecer? Ó, você fala que a escalada dela foi mais digna, mas não foi muito digno também, não. Ela tinha, É verdade. Foi tipo 2 vitórias em 4 lutas. É verdade. A parada pra ela sempre foi feia. E é tipo assim, eu acho que isso meio que define a Juliana como lutadora. Ela é uma lutadora feia, no sentido que a técnica dela não é limpa em área nenhuma. O que ela faz muito bem é bagunçar a luta, porque ela é aguerrida. É aquela coisa que ela é uma lutadora melhor do que a técnica dela proporcia, sabe? Justamente porque ela tem muito coração, ela tem muita raça, ela tem muita determinação. Isso aqui ninguém pode tirar dela, inclusive, né? Que é essa questão de o que ela faz bem é a questão de quedas, o controle posicional, o ground and pound. Esse, em teoria, é o jogo dela, é o que ela faz bem. Mas eu nem sequer acho que ela faz isso muito bem. Não é segredo para ninguém defender as quedas dela. Ela já foi finalizada por baixo, ela foi finalizada até pela Germaine de Randamie, tentando uma queda. A trocação dela se baseia em vamos com fé e um jab com a baixada, que foi exatamente o jab que matou a Amanda, mas se baseia só nisso, não tem outros recursos. Então, o que faz a Juliana ser uma lutadora nesse nível é justamente essas qualidades de determinação, de energia, de fazer a luta, forçar a luta a se tornar no ritmo dela, né? Você tem uma lutadora que não vai deixar que a oponente fique num jogo de estabelecer distância, que não vai se deixar ser dominada, que vai estar o tempo todo tentando se levantar, vai estar o tempo todo tentando bater em você, tentando causar clinch, tentando causar quedas. E eu falei aqui que ela foi finalizada pela Randamie, e isso para mim é um enorme demérito, mas o fato também é que ela tinha ganhado o round anterior contra a Randamie, e ela ganhou o round anterior muito, tipo assim, não deixando a Randamie impor um ritmo de trocação, impor um ritmo de contragolpes, o que eu acho que é uma coisa bem complicada. Isso a Juliana faz muito bem. Ela consegue transferir essas capacidades físicas dela e esse coração dela, deixar na ponta da luva, e ela faz isso influenciar todas as lutas dela. Até mesmo contra a Amanda foi isso, né? Foi essa capacidade de recuperação que ela tinha, e mesmo que ela estivesse sendo obliterada a luta toda, ela nunca parou de lutar. É aquela coisa que foi uma competência absurda da Amanda que fez com que ela vencesse todos os rounds, mas está enfrentando uma oponente que é aguerrida. E é isso que faz ela vencer, e isso aparece em todas as lutas dela, independente de vitórias ou derrotas. E do outro lado, Barbie, o caminho para Raquel Pennington vai ser de fato grampear e amarrar a luta? Cara, eu nem vou dizer que esse é um caminho ruim para Raquel Pennington, mas eu não acho que seja o mais ideal. Eu acho que a Pennington é uma boxeadora melhor do que a Penha, mas ao mesmo tempo eu também acho que é tipo assim, ela é boa boxeadora, mas eu acho que a Pennington é completamente incapaz de evitar o clinch se a Juliana quiser que o clinch aconteça. Porém, eu acho que a Pennington tem um clinch muito forte. Ela foi capaz de lidar até com a Kathleen nesse parâmetro. Ela foi capaz de lidar com a Maíra nesse parâmetro, que também tem um jogo forte nessa área. E aí, as quedas dela, o ground and pound, eu acho que ela é muito ativa nessa área, muito forte fisicamente também. Ela parece um pouco com a Juliana nesse aspecto de ser uma lutadora que se baseia muito em controle posicional e ground and pound. E ela tem um cardio muito bom, ela tem uma determinação também muito grande.
Eu acho que menos. Eu acho que eu valorizo mais ela pelas capacidades técnicas delas, que é tipo assim, ela entra naquele parâmetro de ser pato, que ela faz tudo mais ou menos bem. Eu não acho que ela é muito boa em absolutamente nada, mas ela tem um boxe bem decente, ela tem um jogo de clinch bacana, ela é forte fisicamente, tem um cardio muito bacana também, e um jogo de chão bem decente. E eu acho que o segredo para a vitória dela aqui é combinar tudo isso. Eu sei que parece óbvio, mas a ideia aqui é que ela muito provavelmente não vai ter as rédeas de onde que a luta vai transcorrer. Pelo menos em termos de vai estar na distância, perdão, ou vai estar no clinch. O que vai acontecer aqui é, ela vai dominar as ações na trocação, porque eu acredito que ela seja uma trocadora melhor e mais técnica. A Juliana vai encurtar. E aí que a luta pode se complicar, mas eu também acho que a Pennington vai ser superior aqui, por ter uma força física maior e uma técnica de clinch um pouco melhor, mesmo que ela não seja melhor em quedas, propriamente falando. Eu acho que é isso que a Raquel traz para a luta. Cavaleiros e Donzelas, olha que beleza de banana. Olha que espetáculo essa banana. Não tá só linda, ela tá saborosa no ponto. Eu vou te falar, cara, se eu não tivesse de dieta, eu comeria outra. E quem passa dos 40 anos fica em constante dieta. Eu tô de dieta há bons anos, há 9 anos. Quem tem mais de 40 sabe do que eu tô falando. Ô, Barbie, não vou comer a segunda banana, senão eu não janto. Quem vence a luta e de que maneira? Por favor, queremos saber. Fecha com o Meloto? Eu fecho com o Meloto, meu palpite aqui tá indo na Penha, então eu acho que você palpitar na Penha, que tá inativa há 2 anos, é extremamente inconstante, tá vindo de uma derrota que ela tomou muito dano, é aquela coisa de você querer ir mais pelo medo da chata ganhar, que é, inclusive, uma coisa muito válida, do que ir pela lógica. A Pennington tá mais ativa e mesmo que ela já tenha uma idade mais avançada, ela aparenta estar num bom momento fisicamente, ela tem a força física, ela tem o cardio, e tecnicamente falando, eu acho que ela tá um passo à frente da Penha na maior parte das áreas. Eu acho que a luta vai transcorrer muito como eu falei, que a Penha vai conseguir encurtar, mas eu não acho que ela vai ser tão bem sucedida em termos de clinch. Eu acho que a Raquel vai ser melhor nessa área, e eu acho que a Raquel vai ganhar a luta na trocação, e eu acho que a Raquel pode, inclusive, ser a pessoa que vai quedar e dominar por cima. Então, o meu palpite está indo nela. Maravilhoso. Pelo que eu entendi, vocês concordam com o palpite, mas imaginam a luta a vitória da Pennington transcorrendo por caminhos diferentes, né, Meloto? Eu acredito que tende a ir para o solo essa luta, a Raquel controlando por cima em alguns momentos, e aí dependendo da qualidade da Penha de sair ali por baixo, e também do gás, que pode ser influenciado ali por conta da altitude, a luta pode vir a ficar um pouco mais equilibrada, mas no geral, Raquel Pennington pontuando mais pelo controle por cima. Legal. Ó, a gente... Legal. Não, fala. Eu acho que o que o Meloto falou também é uma forma perfeitamente possível da luta transcorrer. Acho que vai depender muito do que acontece no clinch. Raquel entra no clinch, as quedas acontecem, ela vai usar esse jogo repetidamente. Até porque eu não acho que a Penha tem um jogo muito bom de se levantar. Mas eu não acho que esse vai ser o plano inicial da coisa. Se por acaso isso aparecer de forma fácil, ela vai continuar fazendo. A gente tá ainda na leitura do card principal, porque não chegamos na luta principal, que vem agora. Alex Pereira, o nosso índio, o Poatan, contra Khalil Rountree Jr. Quando tem luta de cinturão, luta principal, aliás, por princípio, tem a análise da luta principal do Barbie, mas eu quero te ouvir antes de passar a bola pro Barbie. Imagino que o teu palpite esteja indo aqui no Alex Pereira. Vê alguma possibilidade real, possibilidade sempre tem, possibilidade real de surpresa nessa luta? Eu vejo, cara, eu vejo, okay. Porque o Khalil Rountree é muito perigoso, ele tem muito poder de nocaute, e o Poatan, às vezes ele comete alguns erros, às vezes ele se expõe um pouco mais do que o normal, e alguns lutadores não estão conseguindo explorar isso, e aí dá a impressão que o Poatan é quase que imbatível nessa área, mas ele não é, infelizmente.
E só que a tendência é que não aconteça, né? A tendência é que o Khalil Rountree seja nocauteado mesmo. Passo a bola para você, Barbie, com um contraditório. Eu discordo no Meloto, tá? Eu fiquei pensando nessa luta nos últimos dias. Para mim é favas contadas. Para mim é 5% de chance do Rountree vencer essa luta. Pelo amor de Deus, cara, desculpa. Vamos olhar a estrada de um, a estrada de outro. É Poatan na cabeça. Tô achando as odds do Poatan baixas até. Tinha que ter um favoritismo maior. E que o Rountree vai trazer para essa luta, Barbie? Queremos te ouvir. Cara, o Rountree é um bom lutador. Eu gosto bastante de ver ele lutar. E é um cara que já teve performances muito boas dentro do UFC. Acho que aqui a gente entra já direto num problema, que ele é um cara muito de luta. E eu vou ser bem sincero quando eu digo que pra mim ele não deveria nem estar com a sequência de 5 vitórias que ele tá. Eu acho que ele perdeu a luta pro Jacob 2 lutas atrás. E eu acho que ele perdeu claramente. É aquelas coisas que é tipo assim... Beleza, foi uma luta parelha, mas um cara acertou muito mais golpes do que o outro. Enfim, e o Jacob nem sequer tá em boa fase dentro da categoria, sabe? Então, ou a luta foi parelha, ou um cara acertou muito mais golpes do que o outro, Barbie. As duas frases não podem andar juntas. Eu discordo, e eu vou dar um exemplo bem claro disso aqui, porque para mim o diferencial do Khalil, não só para essa luta, mas para todas as lutas, é questão de poder de nocaute, porque se você for ver em número de golpes, ele até acertou um número de golpes parecido com o Anthony Smith em 2 rounds na luta entre eles, só que a questão é que ele causa muito mais dano com os golpes dele, e isso faz com que a luta seja parelha, mesmo com esse desnível de volume entre os dois. Mas o que o Khalil Rountree traz? Pessoal, só um parênteses, porque eu rapidamente concordei com você. Eu pensei aqui rápido, né? Um lutador aterriza 10 golpes, o outro 1. Um aterrizou muito mais golpes do que o outro. Só que esse um arregaçou a cara do outro. Deixou o round parelho. Tem razão. Segue, Barbie. O que o Khalil Rountree traz, tecnicamente falando, ele é um trocador bem decente, principalmente um cara muito oriundo do Muay Thai, que traz bastante essa iniciativa, principalmente de que, tipo assim, tudo que ele faz com muita pressão. Todos os golpes dele são para machucar, sabe? Não é um cara de toque, golpe forte. É um cara de golpe forte atrás de golpe forte, que às vezes que ele se digna a colocar pressão, eu acho que são as melhores performances dele. Tem bons chutes baixos, muito bons mesmo, um excelente gancho de esquerda. Eu gosto também quando ele usa os chutes frontais dele, é um cara que não tem um boxe lá dos melhores, mas igual eu falei, essa questão dos golpes dele terem muita pressão faz com que os adversários tenham que respeitar isso. O problema aqui do Rountree, principalmente é uma questão de cardio. Ele é um cara extremamente forte fisicamente, muito explosivo, e ele não consegue segurar o mesmo ritmo ao longo de 3 rounds, se for uma luta mais pegada. E isso aqui já custou várias lutas para ele. A última derrota dele em 2021 contra Marcin Právnio. Marcin Právnio foi justamente isso. Ele lutou um round, cara. E um round de 3. E ele ganhou esse round, claramente, mas foi um round de 3. Ele ainda assim tomou o dobro de golpes do que ele acertou no adversário, sabe? E ele perde lutas por essa parada também. Contra o Jacob também a diferença de volume foi muito grotesca. Até contra o Anthony Smith ele estava lutando nesse ritmo mais baixo. E a questão aqui para mim é que você ter um cardio ruim ao longo de 3 rounds é uma coisa meio complicada quando você vai lutar 5. E uma outra coisa que eu queria constar, e isso aqui já vai a minha reclamação dessa luta ser casada, é que esse cara foi pego no doping. Esse cara tá vindo de ter sido pego no doping, e pelo menos a expectativa, quando você vê que um caboclo foi pego no doping, é que ele vai vir com condições físicas ainda mais deterioradas, sabe? A gente tá falando que esse cara não tem cardio, a gente tá falando que esse cara não tem gás para 3 rounds. E agora, vamos supor, né? A gente tá supondo que subitamente ele não tá mais no suco. Isso tende a piorar, cara. Isso tende a piorar. Tende a piorar a questão da explosão dele, tende a piorar a questão do cardio dele. Fala. Não, maravilhoso, bons pontos. Eu estou curioso para ouvir o seu palpite. O seu palpite eu sei qual é, mas eu vou te provocar na hora de perguntar o palpite. Vamos falar sobre o Poatan brevemente, porque falamos tanto do Poatan nesse podcast, mas sempre pode ter um cavaleiro e uma donzela nova aqui, aliás, assim esperamos, né? Compartilhe este vídeo
com seus amigos e amigas e parentes, por favor, isso ajuda a gente, isso é importante pra gente, o teu compartilhamento, é Alex Poatan Pereira. Aquele cruzado de esquerda vai aparecer em algum momento? Claro que vai, ele aparece, né? Não raro ele pega e mata. Como que o Poatan constrói a luta, conduz a luta, melhor dizendo, para fazer aquele cruzado, aquele golpe óbvio aparecer e funcionar? Existem algumas questões aqui a serem ditas a respeito do golpe óbvio. É como você falou isso, que é uma coisa muito interessante. Todo mundo sabe, então por que todo mundo cai também? É porque é o método. E para começar, eu acho que no caso do Poatan é mais que o método, é a versatilidade desse golpe. É o golpe mais versátil do MMA. É o golpe mais versátil que você vai encontrar numa luta de trocação, é o gancho de esquerda, cara. Porque ele pode ser usado em contragolpe, ele pode ser usado para interromper a iniciativa do seu adversário, ele pode ser utilizado para fechar combinações, ele pode ser utilizado para começar combinações, ele pode ser utilizado como arma única, e o Poatan faz tudo isso. Literalmente tudo isso. Você consegue ver nocautes dele com todas essas armas. O nocaute que ele fez antes de entrar no UFC foi literalmente ele deu um chute e voltou na base porque ele sabia que o oponente ia vir para cima dele. E no que ele voltou na base, ele já entrou com um gancho de esquerda e matou o adversário. Da mesma forma, você vê nocautes dele, como por exemplo contra o Jamahal Hill, que ele foi para a ofensiva com esse gancho de esquerda. Também existem nocautes como contra o Jiri Prochazka, que ele foi literalmente só de contragolpe, esperando o timing certo. Então, a versatilidade desse golpe, cara, é incrível. E também é o fato que ele prepara esse golpe, né? São chutes baixos o tempo todo. Os chutes baixos do Poatan, cara, são de outro nível. É aquela coisa que ele não faz nem o giro correto. A gente fala correto porque técnica aqui tem que ser individualizada. O fato é que o Poatan não faz a técnica tradicional do chute baixo, mas funciona perfeitamente para ele e causa um estrago absurdo nos adversários. Então, ele não mostra o golpe que ele está dando e ainda assim causa estrago. Pô, ele pode utilizar a técnica incorreta quantas vezes ele quiser. A forma que ele trabalha os jabs no corpo, preparando esse gancho de esquerda, da mesma forma que ele fez contra o Strickland. É aquela coisa, você sabe que ele tá fazendo isso, mas você também não pode se deixar tomar esse golpe o tempo todo. Você tem que lidar com os jabs no corpo, porque aquela parada machuca, sabe? Então, eu acho que o jogo do Poatan é um jogo até, em teoria, simplista, sabe? Simplista, é um jogo simples. É um jogo que se baseia em alguns golpes, mas só que esses golpes, a forma que eles funcionam, um em conjunto com o outro, é de um alto nível absurdo. Fora isso, é o senso de distância dele para utilizar a arma correta, a forma que ele bloqueia chutes baixos, eu acho que é algo que dá muita vantagem para ele em várias dessas lutas, né? Pegou o Prochazka e subitamente o Prochazka não podia mais chutar baixo. Em contrapartida, todo chute baixo que o Poatan tentava, acertava. E agora ele está colocando também esses chutes altos, que evidenciam ainda mais como que o jogo dele é muito coeso, sabe? O jogo de trocação dele é perfeitamente coeso. É isso que faz o Poatan ser tão perigoso. É que você sabe o que ele vai fazer, mas só que você não sabe qual coisa ele vai fazer em qual momento, e a parada sempre te pega de surpresa. É isso que faz o Poatan ser um lutador tão surreal. Isso e o fato que aquela parada é uma bomba, bicho. Aquele gancho de esquerda acerta e nocauteia com uma ferocidade nunca antes vista. Barbie, é o seguinte, ao que tudo indica, tudo, esta luta vai permanecer 100% na trocação. Khalil Rountree está indo para uma luta de boxe ou Muay Thai contra Alex Poatan. Eu passo a palavra para você com a seguinte pergunta. Você enxerga 30% ou mais de chances de Khalil Rountree nocautear ou vencer Alex Poatan por pontos nessa noite? Não, tá doido? 30% ou mais quer dizer que a cada 10 lutas você tá enxergando o Rountree vencendo 3 ou 4 delas. Essa é uma margem altíssima, cara. Esse parado que se a gente tá dando a chance do pombo pro Khalil. E tipo assim, quando eu falo a chance do pombo, eu tô dizendo de uma forma bem geral aqui. Porque obviamente o Khalil é um cara muito bom em pé. E ele não tem só um pombo, porque o poder de nocaute dele, a velocidade dele e a capacidade dele de colocar golpes são de muito alto nível. Então não é tipo assim, um cara aleatório
que tem a chance de acertar um golpe. Não, esse é um trocador muito bom. Mas existem várias questões aqui. Ele tem o pior cardio entre os dois, ele é um cara menor, ele é um cara com menor envergadura, ele não defende bem chutes baixos e, inclusive, ele recebe muitos chutes baixos, ele não se defende muito bem, ele não tem um volume para acertar o Poatan o suficiente, pelo menos na minha impressão. Então, é essa coisa que, tipo assim, cara... E, aliás, essa questão de quedas aqui, que você falou de ir para uma luta de boxe ou kickboxing, eu já falei isso em outros podcasts, mas o Roundtree não tem o chão melhor do que o Poatan. Se alguém vai entrar em queda nessa luta para levar vantagem, é o Poatan. E ele vai levar. Se ele quedar o Roundtree, ele vai passar o caminhão no Roundtree no chão. Gravem o que eu estou falando. Mas essa é aquela luta que, tipo assim, você quer fazer uma análise técnica dos dois. E você me falar que o Roundtree vai vencer, eu tenho certeza absoluta que você não consegue me apontar a forma, sabe? Você vai falar assim, porque ele pode colocar um golpe. De fato, ele pode. Eu concedo que existe essa possibilidade, mas eu acho que se você vai estudar os vídeos, estudar as lutas, você realmente não consegue criar um argumento lógico bastante para falar que o Roundtree vence essa luta. Falar ele tem a chance do poder de nocaute é aquela coisa que, assim, sim, mas esse não é um argumento lógico, eu não posso basear o meu palpite nisso, sabe? Eu tenho que basear o meu palpite no cara que é mais técnico, mais rápido, enfrentou oponentes de mais alto calibre, já demonstrou mais coisas em situações diferentes, mais versátil, mais letal entre os dois. E tudo isso aqui aponta para o Poatan. Até mesmo o casamento estilístico dos dois em pé aponta para o Poatan. Então, eu realmente acho que 30% para cima é chance demais. Então, o meu palpite vai, obviamente, no Poatan. Eu acho que o Roundtree pode complicar, sim, mas pela lógica, a lógica aponta para o Poatan. Quem fala o contrário está querendo ser original. Não importa se você acertar, você está querendo ser original. Você não tem argumento lógico para sustentar isso. Não me venha com essa. Nosso Igor Meloto é original, é original. O maior analista de lutas do Brasil, e capitão carisma, João Menegali Barbie, palmas para ele. Meloto, por favor, conta pra gente, né, o psicopata da informação, conta pra gente alguma coisa sobre o UFC 307, por favor. Bom, esse evento, para quem não sabe, vai rolar em Salt Lake City, né, um local que tem altitude. Alguns lutadores comentaram sobre isso durante a semana. O Alex Poatan disse que teve um probleminha lá para se adaptar na primeira luta, que fez lá contra o Jan Blachowicz, que foi no mesmo local. Então, dessa vez, ele procurou fazer uma preparação um pouco melhor. Foi lá uma semana antes do que ele tinha ido na primeira vez que ele foi. E ele disse que a respiração dele é afetada, o ar é seco, ele fica com a boca seca, então realmente precisa tomar cuidado com isso. E já a Juliana Penha, ela afirmou em uma entrevista que a altitude lá para ela não tem efeito nenhum, né? Não, aí vai de cada um, né? De repente, mulheres que não precisam, talvez, oxigenar tanto dentro do músculo, pode estar aí uma explicação. E bom, essa semana também o que aconteceu? O Poatan e o Magomed Ankalaev, que poderia ter sido o adversário dele nessa noite, agora, no sábado, trocaram um pouco de farpas ali na internet. O Poatan culpou o estilo de luta do Ankalaev pelo fato de ele não estar disputando o cinturão, né, dizendo, isso aí é responsabilidade justamente sua, de não conseguir encantar o público com as suas atuações. Tapa na cara do Poatan. Tapa na cara do Poatan. Estilo de luta, o cara vence lutas. Isso é um problema? Poatan tá louco? Segue, Meloto. E aí o Ankalaev respondeu, dizendo assim, o Alex tem 6 nocautes no UFC. Eu tenho 6 nocautes no UFC. Ele sabe o motivo de ele não estar lutando comigo. E sim com um cara que é o número 8 do ranking. Vamos ser realistas. Concentre-se na sua luta. Eu farei o mesmo. Veremos depois se você vai aceitar essa luta. Boa sorte, estou torcendo por você. Foi o que o Ankalaev respondeu. O empresário do Ankalaev acredita que essa luta vai rolar. 3 tapinhas. O único podcast que tem coragem de dar tapa na cara do Poatan. Segue, Meloto. O Ali Abdelaziz, empresário do Ankalaev, acredita que essa luta vai acontecer em 2025. Em uma entrevista que ele concedeu à ESPN,
ele criticou o UFC pelo fato de não estar acontecendo, disse que isso é uma palhaçada, e disse que ouviu do UFC simplesmente que o russo não está disputando agora o cinturão porque ele já disputou. Enfim, será que essa luta vai mesmo rolar em 2025? Ambos têm que vencer suas próximas lutas aí. Mas tem um indício que pode melar isso aí, viu? Aí é uma leitura minha, mas eu vou trazer aqui a informação. Com base nessa informação eu fiz essa leitura. O Alex acredita que ele pode lutar boxe no evento produzido pelo Dana White, que o Dana White agora, para quem não sabe, promete entrar com tudo no boxe a partir de 2025. Ele disse que chegou a hora de executar o plano de fazer coisas que ninguém nunca fez na modalidade. E aí o Poatan tá com a sensação de que ele vai ser o primeiro cara envolvido ali nessa nova empreitada do Dana. Então, vamos aguardar, né? De repente o Ankalaev pode acabar ficando chupando o dedo aí de novo e não disputar o cinturão por conta de uma possível, suposta, hipotética ida do Poatan pro boxe. Melotíssimo, vamos trazer agora o card preliminar. Que horas começa o evento? Que horas que a pipoca tem que estar na frente da televisão? E qual a primeira luta do card preliminar? Bom, primeira luta do card preliminar, que começa às 19h30, no horário de Brasília. O card preliminar vai ser transmitido, lembrando, pelo Fight Pass e também pelo canal GOAT no YouTube, inteiro, preliminar. Kurt McGee e Tim Means abrem as cortinas aí do evento. Lutadores já em completo fim de carreira. Na verdade, tem vários lutadores com esse perfil no evento. Mais à frente eu ainda vou falar sobre isso. Essa luta pode, inclusive, decretar a aposentadoria de ambos. Eles vêm em uma fase... Não sei, inclusive, por que ainda estão no UFC. Para mim, já estão fazendo hora extra. Tim Means, um nocauteador, mas o Kurt McGee é um cara que nunca encantou muito pelo estilo dele. As vitórias dele não são muito convincentes. Cara, favoritismo aqui, talvez, do Tim Means, pelo poder de nocaute. Mas é luta pra gente... É luta com um nível abaixo da régua ali, sabe? Pra gente... É o que tem. É o que tem. E na sequência, Meloto, a gente tem uma luta interessante, né? A Carla Esparza, ex-campeã, aliás, uma ex-campeã recente, contra a Tícia Torres, antiga Tícia Torres, atual Tícia Pennington, né? Temos um casal entrando no octagon neste evento. É a despedida da Carla, Meloto? Isso, exatamente. Ela vai fazer a despedida dela nessa luta aí, aposentadoria. Carla, para quem não sabe, uma das maiores pesos palhas da história, por conta das conquistas que ela teve. Ela já tinha sido campeã mundial antes mesmo do UFC ter a categoria, e agora é a luta de despedida dela. Se eu não me engano, é uma revanche, a Carla já venceu a Tícia no The Ultimate Fighter, e agora tá enfrentando ela aí de novo. Cara, aqui, até em termos de idade, não tá tão avançada, elas podem performar muito bem ainda, estão com 35 anos, 36 no máximo. Então, eu ainda vejo a Carla como favorita. Eu acho que ela não caiu tanto o nível de performance assim, como outros lutadores aí do card que estão com idade avançada. E na sequência, Barbie, temos dois lutadores que você ama. Ryan Spann versus Ovi Sampru. Comente, capitão. Meu patrão, bicho, essa luta aí. A gente tem o Ryan Spann. O Ryan Spann, inclusive, eu acho que ele tá sendo incrivelmente favorito nas casas de aposta. E eu não entendo muito bem o motivo, porque ele tá vindo de performances extremamente deprimentes, enquanto o Ovince, cara, o Ovince não só é de lua, mas ele tá velho, mas ele tá vindo de uma excelente performance, sabe? Então, essa luta aí, eu vou dizer, eu concordo com o Meloto, essa luta é abaixo da régua. Eu vou dizer que essa luta é abaixo da régua. Essa luta é o soco do meio pesado. Só uma correção, Meloto. É a primeira luta entre a Carla e a Tícia, tá? Eu fui buscar aqui no Sherdog e essa luta não aconteceu ainda, é uma luta inédita. Eu acho que porque não fica no Sherdog, mano, as lutas de exibição do TUF. Ah, então ela pode ter acontecido. Olha aqui, não vamos tirar isso do podcast. Siga @MMAMeloto no Instagram, que o Meloto vai atualizar essa informação e confirmar se essa luta aconteceu ou não. Combinado, Melô? Combinado, já sei até a resposta aqui, tá na minha... Tô salivando aqui. Já saiu, a luta aconteceu.
Você prefere confiar no Sherdog ou no Meloto? A resposta certa é a segunda alternativa. Vamos seguir aqui. Na sequência, a gente tem o Cezinha Almeida contra o Igor Poicheria. O Barbie, muito favorito o César Almeida. O favoritismo, eu acho que o senhor concorda. Mas essa discrepância faz sentido ou você vê uma luta potencialmente mais equilibrada aí? Cara, eu achei esse favoritismo também meio exagerado. Claro que eu acho o Cezinha favorito, ele é um trucador bem melhor. Contra um outro trucador também, e o jogo para vencer o Cezinha sempre vai ser o jogo de show. Mas, cara, não sei. O Poicheria teve uma performance muito genial na penúltima luta dele. Foi realmente uma luta fantástica. Na última, foi obliterado pelo Demolidor em, 60 segundos. E aí a galera simplesmente não bota mais fé nele. Eu concordo que o Cezinha é bem favorito para essa luta. Mas não sei, entra aquela coisa que o Cezinha tem umas limitações tão claras que eu fico me perguntando se entre um lutador de MMA digno a fazer o jogo certo, não acaba arrancando uma vitória aí. E na sequência, a próxima luta, eu vou pedir para vocês dois comentarem brevemente, a pergunta que eu vou fazer aqui. Marina Rodrigues versus Yasmin Lucindo. A mim, surpreendeu a Marina Rodrigues como zebra nas casas de aposta. Eu estou louco? Ou as casas de apostas estão loucas? Quero ouvi-los. Com essa diferença, sim. Eu também não concordo, não. Acho que vai ser mais equilibrada que as odds mostram, porque a Yasmin tá pegando a adversária mais difícil da carreira dela, e a Yasmin não é uma lutadora, eu diria, tão contundente assim. Ela costuma ir para decisão, as lutas dela às vezes tem margem para outro resultado, e a Marina, querendo ou não, tá perdendo só para elite da categoria. Então, também concordo com você. Ô, Barbie, o teu palpite no palpitão lá do canal Contragolpe do André e do Lenner vai ser... A gente faz uma votação aqui, né? Democracia, quem vencer, venceu, a gente crava o palpite. Nessa luta, seria na Marina ou na Yasmin? Será? Cara, eu tô achando que meu palpite vai ser na Yasmin. Eu ainda quero estudar um pouco mais essa luta, mas eu acho que a Yasmin é mais versátil, muito jovem, e já está apresentando uma maturidade como lutadora grande demais. Eu ainda vou dar uma estudada nessa luta, mas neste momento meu palpite vai na Yasmin. Tá certo. Pelo que eu entendi, eu vou ser voto vencido aí, porque meu palpite seria na Marina, mas pelo que eu entendi, vocês dois estão colocando mais fichas na Yasmin. Ok, vamos. Luta interessante, hein, pra gente ficar de olho. Entre duas brasileiras. Olha o MMA feminino, Brazuca, brilhando. A próxima luta, a gente tem uma luta bem interessante também, possivelmente uma passagem de bastão, né? Do Stephen Thompson para o Joaquim Buckley. Thompson, o karateca nono do ranking, contra Buckley, né? Que vem crescendo no evento, né? 11º. O Meloto, você acha que vai ter de fato essa passagem de bastão? O Buckley, que está favorito nos casos de aposta, deve vencer? Eu acho que ele deve vencer sim, mas naturalmente pela queda de desempenho que o Stephen Thompson possa vir mostrar. 41 anos, assim, o jogo também pode não casar tanto para ele se o Joaquim Buckley resolver usar o grappling, vai cansar ele na altitude, então a tendência é que o Buckley vença sim. Infelizmente, eu gosto muito do Thompson, não foi campeão no UFC por detalhe. E tem uma última luta aqui, Barbie, válido pelo peso leve, tá aparecendo num lugar meio estranho até aqui no site, mas a luta deve acontecer, entre o Austin Herbert contra o Alex Hernandes. Tá curioso para ver essa luta, Barbie? O que você imagina no desenrolar aí? Cara, eu acho que essa é uma luta interessante. Essa é uma luta realmente, assim, você tá pegando dois caras que por alguns fatores não foram mais longe na carreira, mas eles têm uma compreensão muito boa em todas as facetas do MMA, especialmente na trocação, fazem coisas muito interessantes lá, tem armas muito interessantes, e colocar um contra o outro, eu acho que vai ser uma luta bem bacana de se assistir. Ou pode acontecer simplesmente do Alexander Hernandes, por ser um atleta anos-luz superior ao Austin Herbert em capacidade atlética mesmo, simplesmente brutalizar ele em 60 segundos. O que também é interessante se assistir. Campo Minado. E chegamos no Campo Minado. Campo Minado, vamos começar recapitulando os palpites do último evento.
tivemos os seguintes palpites de cada um de nós três. Rampazzo, Ludovic Klein, vencendo Roosevelt Roberts. Jack, as coisas voltaram ao normal, tá? Rampazzo voltou a acertar. O que aconteceu no evento passado foi uma hecatombe. Acontece uma vez a cada 1000 anos. Tá? Rampazzo voltou a acertar. Na sequência, Igor Melotto foi de Aline Pérez, vencendo a Daira Zelezniakova. Não deixou dúvidas, hein, Melotto? A Aline foi lá e acabou no primeiro round. E o Barbie palpitou no Joanderson Brito, vencendo o William Gomi. E o William Gomi caçou o tubarão. Não deu pro Barbie. Melotto, o que acontece quando alguém erra um palpite aqui em Três Tapinhas? Pô, paga um mico assim, ó, daqueles que eu vou rir bastante. Olha, a gente falou, hein? A gente falou que o mico tava no avião indo pro Canadá. A gente falou que ele tava voando pro Canadá. Chegou no Canadá. Tá aí do lado do Barbie o mico. Barbie, chupa essa manga, 2 pontos. O senhor vai fazer uma declaração de amor sincera. Não é para bancar o ator aqui, se você buscou razões para embasar essa declaração de amor ao Dana White. E não vem com declaração de amor de 10 segundos, no mínimo 45 segundos, eu vou cronometrar. Pode até passar, aí o tempo é teu, aí o amor é teu, né? 45 segundos de declaração de amor ao Dana White, levantando apenas os pontos positivos deste mega gestor, deste mega empresário ao longo da sua história. Valendo! Dana White, meu careca favorito, com sua careca lustrosa. Muito obrigado por, ao longo desses 30 anos, você estar aí gerenciando o evento que eu mais amo assistir em todo esse planeta. Você fez muito pelo UFC, porque você levou o UFC para outros países, você levou o UFC para um monte de gente que nunca teria ouvido falar do MMA sem a sua careca presença, entende? E você fez o Ultimate Fighter, você fez o Dana White Contender Series, você comprou o Pride, você comprou o Strike Force, você fez todo o possível para tentar unificar esse esporte e fazer com que os melhores lutassem contra os melhores no nível mais alto. E eu sou muito grato por isso, porque de outra forma eu estaria assistindo MMA só, não, eu estaria assistindo só boxe ou Muay Thai, e eu estaria ficando bravo pensando assim, pô, cara, eu queria ver uma luta entre esse tal, e eles nunca lutam. Mas não, eu tenho o UFC, onde os melhores enfrentam os melhores. E eu sou muito grato por isso. Eu sou muito grato porque essa é uma parte essencial da minha vida, e eu devo muito a você por isso. Seu abusador de mulheres, careca safadão. Melotto, vamos lá, vai. 1, 2, 3, palminhas pro Barbie. Que bonitinho, assim que eu gosto, hein? Assim que eu gosto. Eu sei que tá doendo, viu, Barbie? Eu sei que tá doendo, mas às vezes tem que reconhecer o careca assim. Olha só, eu queria dizer para nossa audiência, pode estar se perguntando por que isso é um mico. Eu queria trazer um bastidor aqui. O Barbie tem no quarto dele uma foto, um pôster gigante do Dana White com aquele alvo de dardo. E ele fica jogando dardo na cara do Dana White. É o maior hater do Dana White que existe, é o Barbie. Então, esta declaração de amor aqui é fruto de muito esforço. Sim, isso foi um mico, acreditem em mim. Acreditem. Inclusive, isso aqui tem que virar um shorts para ir para o YouTube e viralizar aí no YouTube. As pessoas dispararem esse vídeo, essa declaração de amor do Barbie para o Dana White nos grupinhos de WhatsApp. Por favor, façam esse corte aí, né? No estilo Pablo Marçal. Façam um corte aí. Não façam. Façam os cortes. Ó, façam os cortes. Quem viralizar mais, 3 tapinhas vai pagar, né? Que nem aquele maluco doido lá. Vai pagar R$1. R$1 para quem viralizar mais, tá bom? Segue o jogo, amei. Agora eu quero saber, né? Quais são os palpites de vocês para este evento? Começo eu. Rampazzo não erra mais. Não errará mais. Kayla Harrison vencendo Kathleen Vieira. Qual o teu, Melotto? Com essa aposta aí, ninguém erra. Dessa vez eu fui o primeiro. Qual o teu, Melotto? Bom, o meu é no Poitin, né? Poitinzão aqui, ó. Já vim até uniformizado, torcida organizada, vencendo
por nocaute ainda por cima. Não é muito difícil, né, dizer que vai ser por nocaute, mas vencendo o Khalil Rountree. E você, Barbeto? Meu palpite aqui tá indo no Cezinha Almeida para encher a cara do Potieria de porrada e vingar o Shogun. Não me importa quantas vezes o Potieria perder. Eu sempre quero que ele apanhe. Como sempre, se não deu tempo de anotar, não se preocupe. Basta você seguir Três Tapinhas no Instagram, @3tapinhas, porque a gente publica toda quinta-feira nos stories um check que você pode printar para querer fazer, se assim desejar, a sua combinadinha, né? Só com dinheiro de pinga, né? Aposta não é para falir famílias, pelo amor de Deus, é para brincar. É isso, e chegamos ao baú do Meloto. O que você conta pra gente, Melotíssimo? Bom, o baú do Meloto dessa semana, em razão do Alex Poitin, do sucesso dele, um grande kickboxer. Tá aqui então os 10 nomes e esse kickboxer que foram muito bem sucedidos no MMA. Eu fiz um top 10, começando pelo número 10 que eu coloquei aqui. Não queria deixar ele de fora. Melvin Manhoef, um dos mais brutais que eu já vi. Não teve tantos títulos, poucos títulos na verdade, mas em termos de atuação, era muito vulnerável, mas tem que estar na lista para mim. Foi muito bem, até certo ponto, claro. Número 9, Giga Chikadze, lutou no Glory, foi bem sucedido lá, migrou para o MMA, se tornou um dos melhores pesos-penas do mundo, tá na lista também. Número 8, Gegard Mousasi, venceu o Musashi, que era um grande kickboxer no K1, ele lutou no K1, para quem não sabe, foi bem sucedido de certa forma. No MMA também foi campeão de diversas organizações, lutou no UFC, tem várias vitórias notáveis aí, venceu o Jacaré já também, enfim. Número 7, Alistair Overeem, grande kickboxer também. Esse, na verdade, fez um caminho inverso, ele começou no MMA, aí depois lutou no K1, depois voltou pro MMA, foi campeão lá no K1, no kickboxing, no MMA foi um dos melhores do mundo também, nos pesos pesados, nos meio pesados também foi bem. Número 6, Semi Schilt. Esse talvez é o maior kickboxer de todos os tempos, tem gente que aponta isso, não condeno, e ele foi bem sucedido também no MMA de certa forma, lutou no Pride, lutou no UFC, teve boas vitórias notáveis, teve ranking em 1999, ali por 2000, que apontava ele como um top 5 peso por peso, inclusive, e para mim tem que estar na lista também. Mark Hunt, número 5, um grande lutador também, foi campeão do K1, no UFC chegou a disputar o cinturão, não podia deixar de fora também, dono de uma marreta nas mãos. Número 4, Mirko Cro Cop, esse foi campeão dos 2 eventos, tanto do K1 quanto do Pride, no UFC não foi muito bem, mas, pô, dispensa comentários, não poderia deixar de fora o Cro Cop, um dos maiores de todos os tempos nos pesos pesados. Número 3, Maurice Smith, campeão do UFC, foi bem sucedido no K1 também, lutou com Ernest Russ, lá foi um dos 4 melhores do mundo, na época que lutava no K1, campeão dos pesados e Hall da Fama do UFC. Número 2, Israel Adesanya, que é um dos grandes rivais da carreira, se não o maior rival da carreira do Poitin, tanto no kickboxing quanto no MMA, dispensa comentários, multicampeão nos médios, quase foi campeão dos meio pesados, tá em baixa agora, mas enfim, uma lenda já também. E o número 1, sim, eu coloquei o Poitin por conta do domínio que ele teve em 4 divisões de peso, praticamente, no caso do kickboxing, nos meio pesados e nos médios, e no UFC nos meio pesados e nos médios também, né? Somando as 4 competições ali, 4 vezes campeão, e quem sabe aí no futuro campeão dos pesados também, mais difícil, obviamente, mas o céu é o limite para esse cara, eu não duvido de mais nada. Acho que vai continuar fazendo história aí. Para mim, primeiro da lista. Poxa, Meloto, excelente lista. Aliás, o dia que a gente tiver braço aqui nos Três Tapinhas e conseguirmos dar um upgrade nesse podcast, né? Fazer uma playlist com todos os baús, né? Só com os vídeos recortados, inclusive impulsionar alguns, né? Para poder chegar a mais pessoas, algumas dessas listas maravilhosas que você monta aqui. É um tesouro dentro de Três Tapinhas, essa série Baú do Meloto. Muito bom, Melo, parabéns. Seguindo aqui, então, chegamos, Barbie, no encerramento, na hora de despedida, e olha que esses tapinhas não estão para brincadeira, hein? Eu avisei lá atrás, quando eu parabenizei no meu espinho na garganta o Renato Moicano pelo avassalador e exímio lutador que ele se transformou,
que ia ter um contraditório aqui, cara, eu não vou conseguir pegar leve. Mas eu começo com você, Barbie. Qual que é o teu tapinha de despedida? É no ombrinho ou é na carinha? Meu tapa vai na face do cara Aqui que tem me fez coragem. pagar mico essa semana, que é justamente do Tubarão. E vocês podem estar pensando, pô, mas só porque o cara perdeu, você vai dar um tapa na cara dele? Perdeu de mesmo. Eu, inclusive, nem achei que ele perdeu. Achei que a luta foi dele e eu vou discordar aqui do Rampazzo, que falou mais cedo que a luta poderia ter ido para qualquer lado. Eu acho que você tem que fazer uma certa força. Não que seja absurdo, mas eu acho que você tem que fazer uma certa força para pontuar aquele primeiro round pro Gomes, porque o Tubarão terminou o round visivelmente machucando o adversário, pegando ele numa finalização. E o critério é dano. Dano prevalece sobre tudo. Mas a questão para mim, qual que é o motivo do meu tapa na cara do Tubarão? É que ele fez tudo errado. Tudo errado. Para começar a aceitar essa luta na França contra um francês muito abaixo dele em termos de ranking, abaixo dos últimos 2 oponentes dele em termos de ranking, entrou lá de luva azul, inclusive, isso me pegou super de surpresa, e eu acho que, tipo assim, pô, bicho, isso para mim é falta de gerenciamento de carreira, chegou na pesagem, tentou lesionar o cara, o que foi aquilo? O que foi aquilo, Tubarão? Alguém consegue me explicar o que foi aquilo, além de uma tentativa covarde de tentar lesionar o adversário enquanto ele está desidratado? Eu vou dizer que o Gomes levou aquilo muito mais de boa do que eu levaria. Porque eu não... Talvez tenha um outro significado, mas eu ficaria bem surpreso. Tentou lesionar o cara na pesagem, entrou na luta como se ele não conseguisse perder. Entrou na luta, tipo assim, se esforçou para perder, sabe? Ficou o primeiro round inteiro lutando, cometendo erros crassos. Porque a impressão parecia que a impressão dele era, quando eu colocar pressão, esse cara vai ceder. E de fato isso quase aconteceu, sabe? O final do primeiro round, ele colocou pressão nos 20 segundos finais e para mim virou o round ali. E o segundo round foi claramente dele. No terceiro round ele tomou um belo atraso, e isso para mim também é outra coisa, né? O cara que já não tem um card dos melhores, entregar o primeiro round meio que de bandeja, bicho, fiquei indignado. Tubarão errou muitas vezes aqui e ele merece esse tapa na cara. E eu torci contra. Eu vou dizer que eu torci contra. Eu sei que era o meu palpite no campo minado, mas eu torci contra. O cara tentou lesionar o outro, bicho. Como que eu vou torcer a favor? Eu só queria dizer que eu reafirmo que eu achei que a luta poderia ter ido para qualquer lado mesmo. Inclusive, na minha pontuação, o Gomi ganhou 2 rounds. E curioso, que eu achei até o primeiro round mais claro para o Gomi do que o terceiro, na minha opinião. MMA não é uma ciência exata, como a gente gostaria que fosse. Vocês precisam aceitar essa verdade em algum momento. As coisas não são assim. É até uma zona cinzenta. A luta foi muito equilibrada. Se fosse para o Tubarão, estaria tudo certo também. E como está tudo certo, teria ido para o... Quem acha que o Tubarão venceu como Barbie, eu acho ok. Né? Acho plausível. Eu dei 2-1 pro Gomi. Mas está explicado o teu tapa na cara dele, né? Foi muito além do resultado. Ficou bem claro. Meloto, qual que é o teu? Porque desta vez quem vai falar por último sou eu. Bom, o meu tapa vai nas costas do Dana White. Mais uma vez eu vou reconhecer aqui o trabalho que ele tá prometendo fazer aí de entrar no boxe. Eu acho que isso aí pode ser uma revolução no mundo do MMA. Lutas que a gente costumava querer ver, sonhava em ver no passado, por exemplo, Canelo Álvares lutando contra alguém do UFC num confronto de boxe. Enfim, qualquer estrela que a gente vê no boxe hoje em dia e a gente queira ver que isso aconteça futuramente. A saída do Dana White pro boxe, para mim, pode virar uma ponte onde a gente vai poder ver, sim, essas lutas, porque vão estar sobre a mesma bandeira. Se o Dana White criar essa organização que ele promete e tiver ali sob a bandeira da TKO, né, que é o grupo que controla o UFC, cara, o céu é o limite para as lutas que a gente pode ver no futuro. Talvez a gente não vai ver Canelo contra alguém hoje no UFC, mas uma estrela que o Dana White crie com o tempo, daqui, sei lá, 5, 10 anos, isso já vai ser possível. Isso me lembra muito o que acontecia também na época do K1 e o Pride, onde as duas organizações emprestavam lutador uma para outra, né, de esportes diferentes, e a gente via isso acontecer. Então eu tô sonhando muito que a gente vai poder ver isso no futuro aí com relação a boxe e MMA. Tomara que um dia também façam isso com o kickboxing também, mas já é um avanço que isso aconteça com o MMA e o boxe. Maravilha, Meloto. Chegamos então ao meu tapinha de despedida.
E, infelizmente, o assunto vai ficar sério e vamos encerrar este podcast falando de um assunto sério e lamentável, triste. O meu tapinha de despedida vai na cara do Renato Moicano. Aqui tem coragem. Pela declaração que ele deu no octagon ao final do evento, depois de vencer, rechaçando a Revolução Francesa, né, que é o berço da democracia no mundo, e dizendo que democracia é uma falácia. Não dá para ouvir uma coisa dessa e ficar quieto. Não dá. Engraçado, que eu queria dizer para o Renato Moicano, o seu energúmeno, você falou isso imediatamente depois de falar fuck Macron. Se a França não fosse uma democracia, se a democracia fosse uma falácia, você seria conduzido do octagon para uma cela, onde você seria torturado e preso. É a democracia que você diz que é uma falácia que permite que você diga, inclusive, o que você disse antes. Fuck Macron. É a democracia que permite essa liberdade. É inacreditável ouvir isso e ficar quieto. Então, assim, eu estendo o meu tapinha na cara a todos os comunicadores que eu pude acompanhar, o que inclui a transmissão ao vivo do UFC e todos os canais de podcasts que eu acompanhei essa semana, que não trouxeram uma linha a esse respeito. Não dá para... Estamos vivendo tempos sombrios. Sabe qual é o oposto da democracia? É a ditadura. Sabe o que a ditadura faz? Ela tortura e mata. Pessoas desaparecem na ditadura. É disso que a gente está falando, Renato Moicano. Eu acho muito legal você ser um estudioso, um leitor, mas, cara, leia outros livros também. Saia dessa bolha retardada. Pelo amor de Deus, cara. E não me entendam mal, tá? A gente viveu no Brasil uma ditadura de direita que torturou e matou pessoas, mas tem vários exemplos de ditaduras de esquerda tão terríveis e absurdas como a ditadura cubana, Venezuela agora, ditadura não soviética, chinesa, matou e torturou pessoas. Democracia não é uma falácia. Democracia é terrível, porque permite, né? Porque possibilita, desencadeia esse tipo de coisa, mas é o melhor que temos. Não é fácil viver no meio democrático. A gente tem que aceitar o contraditório, a gente tem que ouvir, a gente tem que lidar, né, com amigos, parentes que pensam diferente da gente, tudo bem, é assim que se constrói, mas isso é democracia. Quando eu escuto um cara no microfone que fala para o mundo inteiro que democracia é uma falácia, logo depois de ter falado fuck Macron, não fosse a democracia, você não poderia ter falado isso, animal. Tapa na cara do Moicano e, repito, tapa na cara da transmissão do UFC e de todos os canais que escutam uma coisa dessa e ficam quietos. Não dá pra ficar quieto depois de ver um absurdo desses. Um grande beijo no coração de vocês e até quinta. Presta, filhas!